Livro Jesus quer curar e libertar você. Pedro Dong. Capítulo 2. Tema desta semana: os enviados do Rei. Meta de hoje: leitura das páginas 28 a 29. Por que não entrar na cidade dos samaritanos? Jesus instruiu os discípulos a não entrar na cidade dos samaritanos, pois ali habitava um povo de sangue misto. De acordo com a história, por causa dos conflitos entre o Reino do Norte e os assírios, a região de Samaria foi invadida pelo rei da Síria, que levou outros povos para habitar naquelas cidades. 2 Reis, capítulo 17, versículos do 24 ao 33. Portanto, o povo dali era formado por uma raça misturada. Por não os considerar parte genuína do povo de Deus, os judeus não se davam com os samaritanos. João capítulo 4, versículo 9, parte B. Daí a instrução de Jesus para não entrar naquela cidade, pois a preferência era para a casa de Israel, mas ao ser rejeitado pelos judeus, o rei os deixou em segundo plano até sua segunda vinda, quando o remanescente se converterá. Romanos 9, 27. Pregar que está próximo o reino dos céus. Logo depois, Jesus deu a seguinte instrução: à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Mateus 10, 7. Os discípulos ouviram esta instrução e cumpriram a tarefa que lhes foi designada. Essa também é nossa missão. Como eles, precisamos ir às ruas para pregar o Evangelho. Deus quer converter as pessoas para colocá-las debaixo do governo celestial, pois todo aquele que invoca o nome do Senhor e recebe a salvação não tem mais o direito de viver segundo os desejos de seu coração, satisfazendo as concupiscências da carne. 1 João capítulo 2, versículo 16. À vista disso, nossa missão não é apenas conduzir as pessoas à salvação, libertando-as da escravidão do pecado, mas também ajudá-las a viver na realidade do reino dos céus, que é o viver adequado da igreja para que sejam vencedoras. O reino dos céus é o único caminho para Deus reinar na terra. A lei do Antigo Testamento tornou-se ineficaz no que diz respeito a governar o homem, pois não consegue lidar com a natureza humana caída. Dessa forma, o reino dos céus é o único caminho para Deus reinar sobre a terra. Paulo atesta isso quando diz: o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Romanos capítulo 8, versículos do 3 ao 5. Esses versículos mostram que a lei do Antigo Testamento não era eficaz para lidar com o homem caído e que Jesus é o único capaz de lidar com isso. Você sabia que a lei ficou doente por causa da carne? Por intermédio da lei, Deus não conseguiu levar-nos de volta para o governo celestial. Então enviou seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa. Ressaltamos, apenas em semelhança, pois ele não tinha pecado. Pelo contrário, condenou o pecado na carne. Por isso hoje você pode inclinar a mente para o Espírito, o que resultará em vida e paz. Romanos 8:6. Sabemos, porém, que isso não é algo fácil de fazer, pois em nós há uma natureza maligna, representada pelos dois animais descritos no livro de Jó. O hipopótamo, em hebraico behemoth, por exemplo, representa o lado bom de nossa vida da alma, mas ainda se trata de nosso ego. Jó 40:15. Devemos reconhecer que em nós não habita bem nenhum. Romanos 7:18. Por isso precisamos ser transferidos do plano terreno para o plano celestial. Sendo assim, os que são enviados devem cumprir a missão de transferir as pessoas de reino. Prosseguindo em Mateus 10, lemos: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Versículos do 8 ao 10. Acerca desses princípios, destacaremos amanhã.